Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Aqui é o professor Luiz falando. Vamos começar aí a nossa primeira videoaula. E a aula escolhida de hoje é algo muito especial, algo muito interessante. Eu vou trazer para vocês aí o livro do Boris Fausto, História do Brasil, tá? É um livro bem interessante, um livro bem marcante, um livro muito utilizado nos vestibulares, na formulações das questões dos vestibulares mais importantes. Um livro que vai ajudar vocês aí a conquistar o sucesso tanto numa faculdade quanto no concurso público, ou mesmo atender uma demanda pessoal por conhecer melhor a história do nosso país. Belezinha? Esse livro, ele é, como está no título da obra, ele é escrito pelo professor Boris Fausto e ele vai ser editado pela editora USP. Tá? É um livro bem famoso, é um livro bem conceituado, ele já tem mais de 10 edições aí no mercado. Esse livro que a gente está trabalhando é especificamente a 13ª edição, então é um livro bem editado, é um livro bem utilizado que mostra a sua importância, joia, aí no mercado dos livros didáticos brasileiros, ok? Vamos lá, qual é o projeto aqui? Eu vou trazer as obras importantes da história e da historiografia com o intuito de cobrir com vocês essa parte do conhecimento virtual, mas com fontes, tá? Com densidade, com profundidade, né? A gente vê muito formador de opinião no YouTube que fala, mas que carece de fonte, que carece de embasamento, e isso não é legal. Na era da informação, a gente está perdido em um monte de informações que são rasas demais, e isso traz dificuldade até para a gente se centrar. Nesse sentido, é importante a gente olhar para a obra e ver um porto seguro, ver algo que eu posso pegar. Ele está aqui na minha mão, olha lá, História do Brasil, tá? Algo que eu posso pegar, algo que eu posso ter como uma ferramenta de aprendizagem que possui bibliografia, notas, enfim, uma obra realmente importante pra gente, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro vídeo eu vou trabalhar a introdução do livro. Eu trouxe os fichamentos em slides, que eu vou deixar aqui no YouTube em forma de vídeo. E no Google Classroom, para os meus alunos, eu vou colocar isso no Google Drive, esses slides prontos no Google Drive para vocês poderem consultar de maneira melhor. Beleza? Joinha? Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada pelo livro História do Brasil, Boris Fausto. Esse livro, obviamente, como todo bom livro, começa pela introdução, tá? E a introdução, Boris Fausto traz pra gente algumas diretrizes da obra para ajudar a gente a entender a organização e como que ele vai trabalhar esses 500 anos de história. Joia? O foco do livro, o foco da obra é o ensino médio, tá? Então o foco dele principal são os estudantes aí de segundo grau, o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, universitários, que precisam de uma base de conhecimento, uma base bibliográfica, concurseiros, então aqueles que estão buscando um concurso público e vão lá no edital e pumba, cai a História do Brasil. Esse livro aqui é uma mão na roda. E para o público geral, aquele público que busca conhecer melhor, que está perdido, não sabe bem onde procurar algo que seja acessível e ao mesmo tempo que seja importante. Um público que busque a história do próprio país, um público que busque conhecer um pouco a sua origem, tá bom? Como é uma obra aí de 500 e poucas páginas, ela é uma obra abrangente. Ela vai ter que trabalhar toda a história do Brasil, todos os 500 anos do Brasil num livro, num volume único. Então ela é uma obra bem abrangente e sintética. Ele tem que sintetizar essa informação em poucas páginas, né? Ah, professor, mas 500 páginas é muito. E não é, né? É muito pra gente que olha um livro e tem que carregar o livro na mochila. Mas não é quando se trata de história do Brasil, quando se trata de um processo longo e complexo, tá bom? Outra questão importante dessa obra é que ele tem como objetivo a formação da cidadania. Nós vivemos numa democracia e nós temos direitos e deveres, e dentro desses deveres, a cidadania, ser cidadão, é muito importante, tá? Nós vemos que num processo de dificuldade, aí, de crise,
falta um pouco de inteligência e de carinho por parte dos nossos governantes, e talvez isso possa ser um reflexo da falta de complexidade e carinho também dos eleitores. Nesse sentido, é importante a gente observar o conhecimento da nossa história, a reflexão sobre o processo histórico que fez com que nós chegássemos até aqui, como uma forma também de nos tornarmos cidadãos mais profundos e capazes, portanto, de fazer escolhas melhores, de nos colocarmos de maneira mais complexa na sociedade em que vivemos, tá? Outra questão importante também, por ser uma obra de 500 páginas, é que existe um limite, né, em estabelecer conexões de sentido básicas. Tá? Então o Boris Fausto ele vai optar por esse caminho. Vai focar nos aspectos econômicos, políticos, sociais e ideológicos da formação da sociedade brasileira. Tá? Mais nos aspectos econômicos e políticos sociais, os ideológicos no segundo momento. E ele deixa claro que ele deixa de lado, não por omissão, não por desprezo, a questão cultural, né? não menosprezando a questão cultural, é que ele traz essa importância da cultura justamente pelo contrário. Pela cultura ser algo muito importante na formação da nossa sociedade, não caberia na obra você trabalhar tudo isso de maneira sintética. Então ele deixa essa parte da cultura para obras adjacentes, tá? Por exemplo, ele deixa claro no livro que não dá para falar de mineração do aspecto econômico, político, social e ideológico, e ainda trabalhar a questão da cultura, da arte, da literatura, enfim, é algo que seria você querer abraçar o mundo, como diria, né, menos é mais, né? Então, para você não abraçar o mundo e acabar colocando os pés pelas mãos, a cultura ela fica um pouquinho de lado aqui nessa obra, certo? Ok? Mas não veja isso como um menosprezo, muito pelo contrário. Outra questão importante dessa introdução que o Boris Fausto vai trazer pra gente é que ele vai rejeitar duas tendências opostas de visão da história brasileira. A primeira delas é a história do Brasil como uma evolução natural, talvez uma visão que seja mais positivista, ok? Uma história do Brasil que teria como um caminho natural a evolução da barbárie para a civilização, né? Uma história um pouco pautada por uma necessidade assim, não, deixa ser, deixa levar, que isso invariavelmente vai acabar chegando num processo de melhora, enfim. E de um outro aspecto, que é oposto, seria a história do Brasil a partir do imobilismo, né? Uma visão já mais conservadora que vai enxergar o Brasil como fruto do clientelismo, da corrupção, onde as mudanças então são impossíveis. Né, uma visão em que não adianta a gente querer buscar algo novo, não adianta a gente querer buscar algo diferente, porque o Brasil está fadado ao fracasso. Né? Do ponto de vista da historiografia, são visões opostas, mas são visões que partem do mesmo pressuposto, que é o determinismo, né, que tentam determinar o processo histórico brasileiro. E nesse sentido eu acredito que qualquer determinismo, não só na história, mas em qualquer disciplina, seja algo problemático, né? Você tentar determinar algo a ferro e fogo, às vezes você acaba, enfim, desencontrando o que você gostaria de chegar. Mas enfim, tá? E qual vai ser a posição, portanto, adotada pelo Boris Fausto? Vai ser uma posição que, entre as continuidades e as acomodações do processo histórico, existem mudanças tanto no plano socioeconômico quanto no plano político, né? Então ele vai ter essa visão mais orgânica da coisa. A obra vai trabalhar desde a formação, dos pressupostos que vão formar o Estado português, que é o que a gente vai ver hoje, até a chegada do Brasil. Vai passar pela colonização, vai passar pelo Império e vai chegar na República, certo? É uma obra que vai trabalhar a história do Brasil como um todo, vai estabelecer um fio condutor com início, meio e fim. Porém, não dá para você trabalhar todo esse conhecimento em 500 páginas. E o Boris Fausto ele vai fazer uma opção por dar uma ênfase no século XIX e no século XX. Por vários motivos. Primeiro, porque é uma obra voltada para o ensino médio e para os vestibulares. E se você for pegar os últimos vestibulares das universidades aí mais concorridas, você vai observar que nesses vestibulares existe uma predominância de questões envolvendo o Império e, sobretudo,
a República. Então você vai ter muito República Velha, muita Era Vargas, muita República Populista, muita ditadura militar. E obviamente, sobretudo nas segundas fases dos vestibulares, que são fases mais concorridas, mais decisivas, e você vai enxergar o Brasil colônia no segundo plano. Então ele deixa esse pedaço da historiografia da história do Brasil um pouco mais de lado e vai focar então a partir do século XIX e XX, ok? Beleza? Outra coisa também que o Boris Fausto fala é que dentro do nosso processo de formação, sobretudo a partir da República, esse último período ele vai ser mais importante por estar mais próximo da nossa memória, tá? Então ele traz essa visão na obra dele. Outra questão interessante são apontamentos sobre disputas historiográficas. Ele deixa isso bem claro em alguns momentos do livro, né? Como que diferentes visões, diferentes correntes historiográficas vão trabalhar sobre o mesmo tema, certo? E aí ele vai trazer esses apontamentos com algumas justificativas. A primeira delas é que ele vai apontar a inexistência de uma verdade histórica imutável. Não existe uma história oficial que possa atender todas as demandas. A partir do momento que o historiador é um ser humano e que tem as suas necessidades e que tem suas predileções, ele vai optar, ele vai fazer escolhas. E a partir do momento que ele estabelece os seus próprios recortes, as suas próprias escolhas, que ele busca um sentido narrativo a partir da sua visão de mundo, ele acaba trazendo uma certa parcialidade, uma certa orientação para aquele estudo. Então é muito importante a gente trazer diferentes visões historiográficas sobre o mesmo tema. Outra questão é que é uma disciplina em constante elaboração. Nós a todo momento estamos revendo os nossos métodos, né? Você vê que a todo momento existe uma forma nova de se trabalhar em qualquer área do conhecimento. Vai surgir uma ferramenta nova, vai surgir um método novo de se olhar para a formação de um determinado conhecimento, e na história isso não é diferente, tá? Outra questão importante é trazer para o estudante os debates em torno das questões centrais. Alguns vestibulares trabalham algumas disputas historiográficas. Algo que é muito comum aí nos concursos é debate historiográfico a respeito da Guerra do Paraguai. Então, isso é importante. Esses debates centrais, esses debates mais importantes, eles são interessantes para que vocês possam ter esse aprofundamento no que está sendo discutido, no que está sendo aí trabalhado a partir da história do Brasil. Beleza? Joia? Bom, vamos lá, vamos começar com o nosso livro propriamente dito. Tá? Ele é dividido em 13 partes. A primeira parte, deixa eu confirmar aqui certinho. Ele é dividido em 13 partes. Não, 12 partes. Ele é dividido em 12 partes. Eu quero ver se eu consigo fazer cada parte do livro um vídeo. Não sei se vai encaixar muito bem, talvez mais para o final do livro, para a questão da República, a gente tenha que dividir isso em um ou mais vídeos, então pode ficar uma série de 12, 13, 14 vídeos ou mais, a gente vai ver aí ao decorrer da série. Eu vou deixar essa série em playlist no YouTube para vocês poderem acompanhar ela, beleza? Acredito que eu consiga postar aí pelo menos 2 a 3 vídeos por semana, então em questão de um mês a ideia é a gente cumprir essa maratona de história do Brasil do Boris Fausto e ver essa obra aí de maneira completa, tá? Para ajudar vocês nesses estudos no momento de crise, tá bom? Vamos lá. Número 1, aí, primeira parte do livro. Causas da expansão marítima e a chegada dos portugueses ao Brasil, certo? Então o que a gente observa? Que a nossa história começa em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral, ponto, certo? A partir da expansão marítima portuguesa no início do século, que começa no início do século XV. Só que eu começar a partir desse ponto é um início um pouco tropeçado. Por quê, professor? Porque na história o ano de 1500 não se faz em 1500. Como assim? O dia de hoje não se faz no dia de hoje. Pensa, você acordou de manhã, tomou banho, escovou os dentes, almoçou, fez a sua rotina, tomou café da manhã, almoçou, fez a sua rotina diária. E aí você vai perceber que, obviamente, existem interpolações de temporalidades nessa sua rotina. Existem questões que você observa que foram feitas naquele instante, que seria curta duração,
Tem questões que demoraram um certo tempo para você chegar naquele momento, ou seja, você fez o seu almoço ali no dia, é a curta duração. Mas você teve que antes disso sair para ir no mercado buscar a sua comida, tá? Então isso seria aí uma média duração. Só que para você chegar e ter todo aquele conhecimento de culinária, para você poder chegar no fogão, fazer aquela cozinha, você já fez essa comida várias vezes no passado, você já errou a mão várias vezes, que seria um processo de longa duração, todo aquele aprendizado que você teve que chegar até poder produzir o seu alimento. Nesse sentido, a gente observa que a história ela também é composta por esses fatores, a curta, a média e a longa duração. A partir então desse momento, desse pressuposto, nós vamos observar que a história do Brasil ela não começa em 1500. O que faz Portugal chegar no Brasil a 1500? E esse é o motivo, esse vai ser o tema desse primeiro vídeo, tá? Para isso a gente vai ter que voltar alguns séculos. A gente vai voltar lá no século XII para entender um pouco as transformações da Europa ocidental, tá? Sobretudo, segundo o autor, né, e aí é um fichamento certinho do que está no livro, a partir do ano de 1150. Vamos lá. O que vai mudar na Europa? A gente vai ter, a partir do século V, a queda do Império Romano. E com a queda do Império Romano, nós vamos ter uma desorganização em todo o sistema de organização da Europa Ocidental. A partir do século XII, você vai ter uma reestruturação, uma transformação desse modelo. Então, até então, nós tínhamos a predominância do setor rural, as pessoas viviam no campo, viviam da produção agrícola. Nós temos, a partir da queda do Império Romano até esse período, uma regressão urbana, ou seja, a urbe, o espaço da cidade, ele deixa de ser predominante, as pessoas vão fugir das cidades, vão fugir de Roma, vão fugir dos grandes centros urbanos da antiguidade e vão buscar no campo, a partir do sistema do colonato e do comitatus, aquela formação, tá, de uma produção agrícola de subsistência, um ponto de vista bem simples. E todo o comércio vai ser muito reduzido, tá? Ele não vai desaparecer, mas ele vai ser muito reduzido ao sistema de escambo, sistema de trocas, ok? O poder político ele vai ser fragmentado e ele vai ser descentralizado. Então, voltando, a partir da queda do Império Romano, você vai ter o colonato e o comitatus. O colonato leva o habitante da cidade para o campo, e o comitatus, que seria aquela organização de poder entre os senhores, entre os cavaleiros germânicos, né, entre os guerreiros germânicos, que divide o poder entre os seus principais guerreiros, vai criar um sistema político fragmentado e descentralizado, que vai se tornar o famoso feudalismo, certo? A questão é que é muito interessante. Quando você pega os escritos medievais, você observa que o Império Romano ele desaparece do ponto de vista político-econômico, mas ele vai se manter no imaginário, tá? Então você vê que a igreja mantém essa denominação. Reis como Carlos Magno vão tentar reestruturar essa ideia de Império Romano ao longo da Alta Idade Média, o que acaba mantendo uma certa coesão cultural. O latim vulgar, que vai acabar se tornando as diferentes línguas dessas nações da Europa Ocidental, mantém essa coesão cultural e, sobretudo, uma coesão legal. As leis romanas elas são mantidas. Até hoje, o direito romano está presente não só nas sociedades europeias, mas também nas sociedades latinas, como a nossa, tá bom? A partir do século XII, você vai ter algumas transformações, que é a transição da Alta para a Baixa Idade Média. Nessa transição nós vamos ter a expansão da agricultura, do comércio, tá? E como que isso acontece? Como que a gente vai expandir a agricultura? A expansão da agricultura ela vai se dar a partir da transformação do espaço natural. Então você vai ter a derrubada de florestas, secagem de pântanos. Beleza? A floresta ela era muito importante na Alta Idade Média. A floresta ela era um lugar de busca de alimentos quando o campo não atendia as necessidades, não atendia as demandas. Com a entrada de novas ferramentas, sobretudo do arado de ferro e de novas técnicas agrícolas, o campo ele vai se tornar uma fonte mais, como eu posso falar, mais constante de alimento, uma fonte mais segura de alimentos. Conforme o campo se torna uma fonte mais segura de alimentos, com essas inovações técnicas, a floresta, que até então era uma busca por
produtos de extrativismo, cogumelos, animais de caça, frutas silvestres. Essas florestas que estão inclusive muito presentes no imaginário das obras de conto de fadas, né? Sempre tem uma floresta do João e Maria, né? Da Cinderela, da Branca de Neve. Essa floresta ela vai dar lugar ao quê? A novas áreas de cultura, certo? Os pântanos então serão aterrados e vão dar espaço a novas áreas de cultura. E com essas novas técnicas, com o arado de ferro, você vai ter uma expansão da produção agrícola. Você vai ter excedentes agrícolas. As pessoas elas vão produzir mais alimentos do que elas são capazes de consumir. E isso vai trazer duas consequências. A primeira consequência, um aumento natural da população. Se eu tenho mais áreas, se eu tenho mais terra, se eu tenho como produzir mais alimentos, a minha família cresce. Por vários motivos. Ela cresce, ora, porque eu tenho alimento à disposição, e ela também cresce porque eu preciso de mais mão de obra, eu preciso de gente para me ajudar no campo. Ok? Além disso, os excedentes agrícolas vão gerar trocas, novas trocas. Se eu sou capaz de produzir em excesso uvas e a partir dessas uvas produzir vinho em excesso, eu vou trocar esse vinho por outros produtos, tá? Beleza? Além disso, eu tenho as necessidades de luxo da aristocracia. Então, reis vão buscar, com esses excedentes, trocar em regiões mais longínquas, fazer trocas em regiões mais longínquas para produtos diferentes. Basicamente isso. E aí a gente vai ter um afluxo, então, de materiais, de mercadorias, o que acaba retroalimentando esse sistema e permitindo que a Europa se desenvolva a passos largos. Joia? A partir desse processo, você passa a ter o que a gente chama de renascimento comercial e urbano. As cruzadas vão fazer parte desse aspecto também. Então você vai ter o renascimento das cidades. As pessoas passam a voltar para as urbes, tá? Para o espaço urbano. E vão enxergar ali o que a gente chama de ilhas de liberdade, onde artesãos, comerciantes e servos em busca de mudança de vida vão acabar tendo uma certa liberdade para criar, para produzir e para dinamizar aquela economia que estava então tão fechadinha, certo? Ok? Bom, com essas transformações, a partir do século XIII, nós passamos a ter delimitações de fronteira. Já que o comércio está se tornando um aspecto importante, as fronteiras ou os embates entre os nobres ou entre os camponeses vão acabar criando as fronteiras, segundo o autor, a partir de França, Inglaterra e Espanha, mais ou menos como nós conhecemos até hoje, tá? E com essa delimitação você vai ter de maneira gradual o surgimento e o nascimento do que a gente chama de Estado centralizado. Você passa a ter maior centralização de poder na mão do rei, certo? Os senhores feudais vão perdendo a sua autonomia e o rei, a partir do comércio, a partir da cobrança de tributos, ele passa a ter em torno de si mais poder, tá? Então você passa a ter o príncipe, a burocracia, ok? A burocracia pode ser entendida como uma classe diferente da nobreza, certo? A burocracia ela vai ser uma classe de contadores, de literatos, né, de pessoas ligadas à literatura, que vão estabelecer essa base de organização desse Estado centralizado na figura do príncipe. E a nobreza, os nobres, aquelas pessoas que possuem títulos, ok? O ponto decisivo de formação desse Estado centralizado vai chegar já no final do século XIV, final do século XV e início do século XVI, século XV, século XVI, bem no período aí que está ligada, que está bem no centro, a descoberta do Brasil. Bom, outra questão importante que vai gerar essa organização da Europa como um instrumento aí de impulsionamento das grandes navegações é a expansão geográfica cristã que a Europa ocidental vai viver a partir do século XII. Então você tem a Guerra da Reconquista, que vai encontrar em Passos Largos uma forma de estabelecer e ampliar os seus domínios no que eles vão chamar de Cruzada do Ocidente, tá bom? Expulsando os mouros aí da península, que vai acabar surgindo a criação tanto do Estado espanhol quanto do Estado português, objetivo do nosso estudo.
A reabertura do Mediterrâneo, entre aspas. Por que entre aspas, né? A reabertura do Mediterrâneo? Porque esse conceito é um conceito muito discutido. O Mediterrâneo, eu tenho como fechar um mar? Não tenho. Eu não tenho como passar uma cordinha em torno do Mediterrâneo e proibir o europeu de navegar. Esse conceito vai trazer uma ideia de que o Mediterrâneo, apesar de não poder ser fechado, ele ele vai ser um lugar de difícil acesso para o europeu ocidental até o século XII, por vários motivos. Primeiro, porque os árabes vão ter uma predominância na navegação, certo? O que vai gerar conflitos, o que vai desestimular os europeus, seja por uma questão de segurança, seja por uma questão de não ter capacidade de estabelecer um enfrentamento de igual para igual, vai fazer com que os europeus fujam, vai fazer com que os europeus se virem de costas para o Mediterrâneo. Então não é que ele está fechado, mas não é um lugar que traz muito interesse. A partir das cruzadas, o Mediterrâneo ele vai se tornar cada vez mais uma via de acesso para os europeus, ok? Outra coisa, as cruzadas. Então os cruzados vão ocupar o Chipre, Palestina, Síria, Creta e ilhas do Mar Egeu, o que vai contribuir para o fluxo de mercadorias, o que vai fazer com que essas ilhas de liberdade, que são as cidades, possam a todo momento, através de seus portos, receber navios de diferentes destinos com diferentes produtos. Joia? No noroeste você vai ter a expansão inglesa para o país de Gales e para a Irlanda, então você pega lá a Grã-Bretanha, né, se tornando um lugar mais coeso do ponto de vista do Estado centralizado. E no leste, alemães e escandinavos então vão ocupar o Mar Báltico em direção aos antigos domínios dos povos eslavos. Tá? Então você vai ter alemães e escandinavos ocupando o Mar Báltico, ocupando aquela região da península parte da península da Escandinávia, enfim, expulsando os eslavos daquela região. Só que nem tudo são flores, né? Se você tem um processo de avanço significativo a partir do século XVIII, a partir do século XII, você vai ter também problemas, você vai ter também pontos de crise, que vai ser entendida basicamente numa forma geral, do ponto de vista didático, como a famosa crise, com o famoso conjunto de crises do século XIV, tá? Olha, aqui no livro, aqui no nosso fichamento, toda vez que tiver um século, eu vou colocar um intervalo do século para você, aluno, que ouve século XIV, poder enxergar a que intervalo de tempo eu estou falando. Isso não está no livro. Então, por exemplo, olha lá, crise do século XIV, 1301, 1400. Eu coloquei, é minha opção colocar entre parênteses esse intervalo para você poder enxergar esse joguinho aqui, a que período do tempo que a gente está falando especificamente, ok? Beleza? Então, o que vai compor essa crise do século XIV? O que vai marcar esse processo de quase destruição do progresso que foi estabelecido na Europa? Tá? Primeiro que são rebeliões campesinas na Itália, na Dinamarca e na França, camponeses disputando pedaços de terra ou sendo expulsos de certos pedaços de terra mais produtivos pelos seus senhores, vão estabelecer certas rebeliões locais que vão trazer desorganização na produção e na forma de vida. Além das distensões entre os mais pobres, você vai também ter distensões entre os mais ricos, entre o topo da cadeia, que são guerras entre os nobres, como por exemplo a Guerra dos 100 Anos, tá? Que vai ser uma guerra travada entre França e entre Inglaterra. Isso vai marcar também essa centralização de poder, essa formação do Estado Nacional. É um processo que leva a essa centralização. Joia? Outra questão muito comentada, muito falada, é a famosa peste negra. Tá? A gente está vivendo aí quarentena de coronavírus e a peste negra é sempre trabalhada ou tratada por ter nesse nosso imaginário uma grande pandemia que dizimou 1/3 da população europeia. Tá, vamos falar um pouquinho sobre a peste negra. Da onde que ela vem? Por incrível que pareça, a peste negra é uma famosa peste bubônica. Ela é transmitida através da pulga, né, que vem no rato e que, pulando do rato para o ser humano, ela passa essa doença. Por incrível que pareça, ela também vem do Oriente. Tá? Aí vem aquelas pessoas tentar culpar um determinado país ou uma determinada região do mundo como se fosse a responsável pela deflagração de uma doença. Gente, a gente não pode culpar um Estado nacional pela deflagração de
problema de ordem natural, tá? De uma doença. O Oriente ele sempre vai ser um lugar em que você vai ter o surgimento de doenças por historicamente ser uma região de alta densidade demográfica. Entenda que aquela região entre China, Índia, Coreia do Sul, Japão, aquele círculo que você traça ali dentro naquele pedaço do mapa, vai ter mais gente dentro dele do que fora. Se você pegar a população de Índia e China, você já tem praticamente metade da população da Terra, tá? Então, por você ter um aglomerado urbano que vai ser responsável por questões de clima, de produção agrícola, por você ter uma densidade demográfica muito grande, você tem ali o surgimento de surtos, de problemas de doença. Outra questão é que a gente vai ver a partir das cruzadas o contato entre Ocidente e Oriente acontecendo de maneira mais intensa. E toda vez que você vai ter o contato de populações que estão isoladas, você tem a deflagração de problemas biológicos, de doenças. O europeu ele não tinha a mesma imunidade para a peste do que o oriental. Nesse sentido, você vai ver um impacto avassalador sobre aquela população. Vai ser algo muito parecido com a chegada dos europeus na América. Os índios, as populações nativas do continente europeu que não têm contato com todo aquele conhecimento viral e com todas aquelas doenças oriundas do velho mundo, vai sofrer também de maneira muito séria, ok? É o que está acontecendo hoje com o coronavírus. Quando se critica o isolamento, qual que é o problema disso? O problema é que a gente nunca teve coronavírus. A população brasileira não possui no seu sistema imunológico uma biblioteca que possa olhar para o coronavírus e dizer assim, eu já sei mais ou menos como lutar contra isso. Portanto, 100% da população é passível de contaminação. E se 2% morrer, 2% de 200 milhões, 220 milhões, é um número gigantesco. Tá? Façam as contas aí em casa. É o que vai acontecer aqui. A peste negra ela chega na Europa e num período de 4 anos ela vai matar 1/3 da população. Em números absolutos, a gripe espanhola do início do século XX vai ser uma epidemia muito mais mortal. Porém, em números relativos, a peste negra ela se expande e ela tem um impacto muito profundo na demografia, certo? Se a gente pensar que se 2% da população morrer, alguns milhões de habitantes morrerem, nós teremos uma total desorganização dos nossos sistemas produtivos, do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de comunicação, do nosso sistema, enfim. Naquele momento, o impacto vai ser muito mais intenso. Com 1/3 da população morrendo, você vai ter uma desorganização na produção de alimentos, você vai ter um refluxo dessa expansão comercial e urbana. As cidades, gente, outra questão, a cidade, a urbe, nesse momento, ela não é uma cidade como a nossa, tá? Uma cidade em que tem saneamento básico em grande medida, que tem uma organização que possa atender de maneira isolada do campo a população. O campo está muito presente dentro da cidade nesse momento. As pessoas elas precisam criar animais nos seus quintais, elas precisam meio que conviver com a lavoura dentro desse espaço urbano de maneira muito apertada e sem elementos de escoamento dos seus dejetos, de tratamento do seu lixo, o que vai fazer com que o centro urbano seja um lugar de mortalidade. Ok? A mortalidade é muito alta nesses centros urbanos e a peste negra ela vai potencializar esses problemas, tá? Outra questão é que a Guerra da Reconquista ela vai ter um avanço substancial sobre a Península Ibérica, mas não total. Os mouros permanecem em Granada. A expulsão dos mouros, que são os árabes que vivem na Península Ibérica, como são chamados, só vai acontecer em 1492. Então você ainda tem a convivência com árabes, com mouros, com islâmicos na Península Ibérica, o que vai trazer certos conflitos, tá? Mais uma questão do século XIV. Os cruzados serão expulsos do Oriente Médio. As cruzadas vão chegar ao seu fim. E isso vai também trazer outro refluxo de mercadorias, vai trazer outro problema estrutural na Europa. Outra questão, a invasão mongol. Você vai ter vindo lá do Extremo Oriente o nosso amigo Gengis Khan com a sua famosa Horda Dourada, invadindo as planícies russas, invadindo o Oriente Médio, invadindo, enfim, boa parte do mundo conhecido ali
entre Ocidente e Oriente e trazendo uma desorganização muito grande. Acredita-se que a peste negra possa ter chegado na Europa ou pelos navios de comércio com o Oriente ou também pelas práticas de guerra dos mongóis. Os europeus, a partir do seu sistema de castelos, eles se fechavam dentro de estruturas para se proteger dos ataques. E o exército mongol, como é um exército de campo, né, como é um exército que está sobretudo sobre a cavalo, é um exército muito rápido, vai enxergar nos castelos uma incapacidade de avançar de maneira rápida. E qual vai ser a adoção, qual vai ser a medida adotada por esses guerreiros? Vai ser de estabelecer uma certa guerra biológica, jogando para dentro dos castelos corpos, animais putrificados, né, com o intuito de expulsar as pessoas daquelas estruturas. E nessa brincadeira acredita-se também que pode ter sido um vetor de contaminação da peste, tá? Da peste bubônica. Além disso, nós vamos ter os limites da organização feudal, tá? O feudalismo está se esgotando enquanto sistema de produção econômica. O senhor feudal ele não dá mais conta de atender essas novas necessidades, o que vai gerar uma ausência de reinvestimento dos lucros. Então esses nobres que num primeiro momento estimularam a economia em busca de produtos de luxo, chega num determinado momento que eles não têm mais capacidade de reinvestir essas necessidades e transformar a sua sociedade a partir da base. Além disso, nós vamos ter uma baixa produtividade. E qual vai ser então a resposta a esse movimento? Vai ser uma necessidade de uma nova expansão geográfica e populacional. A questão é que não existe muito para onde correr. E aí é que vai aparecer Portugal com o seu grande diferencial. Aí é que Portugal vai mostrar a que veio, certo? Vamos olhar para a questão portuguesa, tá? Portugal, gente, é uma região relativamente autônoma, que vai estabelecer o conflito da Reconquista junto com a Espanha e que, por questões culturais, políticas e sociais, vai manter uma certa autonomia dos outros reinos espanhóis. Beleza? Essa autonomia vai gerar conflitos. Então, portugueses e espanhóis, apesar de ambos serem cristãos e ambos estarem lutando uma cruzada contra o islamismo no Ocidente, também terão os seus conflitos internos, regionais. E a fronteira portuguesa ela passa então a ser delimitada de maneira muito precoce, certo? Que faz com que Portugal, por ter um território muito pequenininho, e diferente das outras nações europeias que podem buscar outras regiões de expansão, vai não ter muita opção a não ser olhar para o outro lado da fronteira, que não seja a Espanha. E do outro lado da fronteira está o oceano. Então Portugal, de certa forma, num sentido metafórico, vai ser empurrada ao mar, vai ser levada a buscar no mar não só a sua subsistência a partir da pesca, a partir das trocas comerciais de maneira muito precoce, tá? Geralmente essa aventura marítima portuguesa vai ser creditada ao infante Dom Henrique e a famosa, né, fundação da Escola de Sagres, levando em consideração aí essas relações com os cruzados, enfim, com essa desorganização dos templários e uma certa acolhida que o rei português vai dar, o que gera uma série de mitos e de lendas, enfim. Mas mais do que isso, essa experiência, né, esse desenvolvimento marítimo está ligado a outras questões, a questões mais complexas, mais do que simplesmente ao infante Dom Henrique e à Escola de Sagres de maneira pontual, certo? Primeira delas é a experiência comercial e a concorrência com Gênova e Veneza, tá? Os genoveses e os venezianos, eles chegaram muito cedo em Portugal e eles estabeleceram rotas comerciais desde muito cedo com os portugueses por uma questão de geografia, certo? Lisboa, os portos de Portugal, eles vão estar, do ponto de vista das correntes marítimas e da posição geográfica, numa posição favorecida, sobretudo com certos reinos africanos. E nessa questão, Portugal vai ser observada e vai ser utilizada como um trampolim para essas nações. Conforme os próprios portugueses, observando as ações dos genoveses e dos venezianos, percebem esse potencial comercial no seu próprio território, eles vão acabar ocupando essas funções, o que vai gerar uma experiência comercial a partir então de Gênova e Veneza e, num segundo momento, uma concorrência, tá bom? Outra questão,
A relação de Portugal com o mundo islâmico, ela é muito interessante, tá? Porque é a mesma questão da Espanha. Apesar de ambas serem regiões cristãs, entram em conflito, vai acontecer algo muito parecido com o mundo islâmico. Apesar de ser uma região em conflito, vai acontecer algumas aproximações do ponto de vista comercial, do ponto de vista cultural. Então nós podemos pegar uma série de palavras que estão presentes no nosso léxico, que são de origem árabe, como arroz, né? Como alface, como álcool, alambique, alfândega, certo? Lembrando que na língua portuguesa esse al está presente a todo momento porque os portugueses colocaram um artigo junto com a palavra árabe. Então, por exemplo, o Corão ficou o Corão, que é Alcorão, certo? Nesse sentido, você vai ter uma aproximação muito interessante. A utilização do azulejo, do pandeiro, dos doces, ou seja, o contato com a cana-de-açúcar vai chegar muito cedo em Portugal. Então, essa relação de conflito, mas também de trocas e de experiências com o mundo islâmico, vai fazer com que Portugal seja uma nação diferenciada das outras nações europeias, certo? Além dessas questões culturais, você vai ter uma aproximação do ponto de vista econômico. Os árabes, eles já usavam certas... Enquanto a Europa ainda vivia aquele mundo de troca, aquele mundo do escambo, os islâmicos, eles vão apresentar aos portugueses certas técnicas de comércio interessantes, como o uso da moeda, o crescente uso da moeda, né? Isso vai ser muito importante. Eu já falei da posição geográfica e das correntes favoráveis, e no ponto de vista político, um marco para a transformação de Portugal, para colocar Portugal dentro desse aspecto de impulsionamento comercial, a partir de uma política mais centralizada, vai ser a famosa Revolução de Avis, né? Onde uma burguesia local, em consolidação com uma nobreza e com a igreja, vai estabelecer um movimento único e um movimento precoce na Europa, que vai ser observado só mais tarde nos outros estados nacionais, né? Você vai ter então um processo de centralização política, de fortalecimento dos poderes do rei e de fortalecimento dessa burguesia comercial. Aqui a gente fala de relação de prestígio. Por que os dois se uniram, né? Qual que é o interesse entre essas duas classes? Sobretudo entre realeza e entre a burguesia. Ora, os burgueses, eles precisavam da proteção do rei, em certa medida, tá? E eles queriam que o rei estabelecesse a partir então das suas fronteiras conformidades que fizessem com que o comércio fosse facilitado para esse grupo. Em contrapartida, o rei ia buscar o que dessa burguesia? Impostos. E o que o rei ia fazer com esse imposto? Ele ia usar não só para buscar novos artigos de luxo, que demanda então a necessidade de uma burguesia, mas também ele vai usar esse dinheiro para fortalecer os seus próprios exércitos. Levando em consideração o contexto da Guerra da Reconquista, esse conflito constante que o rei português... Lembrando, gente, o rei português é sempre um rei guerreiro. Ele é um guerreiro de luta. Ele não é um rei que vai botar uma roupa bonitinha e vai sentar e vai fazer grandes banquetes. Não. Você pega as pinturas dos primeiros reis portugueses, eles estão com arma, eles estão com armadura, eles estão prontos para a guerra, para o conflito. E para você estar na guerra, para você estar no conflito, você precisa de equipamentos, você precisa de armas, você precisa de alimento. E quem vai fornecer isso? A burguesia. Tá, só um momento que Very Nice está fazendo barulho. Very Nice, deixa eu dar aula. A Very Nice aqui está fazendo barulho, gente, desculpa. Tá? Ok? Enfim. Então, comerciantes e reis, e o rei, comerciante e o rei, vão observar nessa relação interesses em comum. Além deles, você vai ter os nobres, que vai ser aquela elite que vai estar em torno do rei e que vai buscar o prestígio do rei e que vai buscar acesso a todos aqueles equipamentos de luxo que o rei pode oferecer em torno do seu sistema político. Você vai ter a igreja também buscando nesse fortalecimento, sobretudo no aspecto português dessa cruzada do Ocidente, uma expansão da cristandade. Então a igreja enxerga nisso uma possibilidade de expandir o seu hall de súditos, tá? Expandir as suas áreas de influência, e a população, que vai encontrar então nas grandes navegações, que vai encontrar nessas transformações oportunidade de mudança, tá? De transformação de uma realidade, poder sair do campo e se aventurar em algo diferente, certo? Então essas classes
sociais, elas vão se organizar. Quem fica de fora desse processo são os produtores agrícolas, os grandes produtores agrícolas. Eles vão se sentir desestimulados de produzir produto, de produzir alimentos, de produzir itens, porque a mão de obra começa a ficar cara. A população indo para cidades e buscando então nas navegações opções de trabalho, isso vai fazer com que lá no campo eu tenha menos escolhas. Isso vai gerar um impacto ainda maior na necessidade de buscar produtos e dinheiro fora do país e não dentro, tá? Vamos lá. Então essa é a primeira parte. Depois, o gosto pela aventura. Isso aqui é bem interessante, gente, tá? Outra questão que vai levar Portugal às grandes navegações é esse conceito de aventura, hora da aventura, tá? Como assim, professor, aventura? Eu gosto de trabalhar, é muito difícil para a gente entender as grandes navegações a partir do momento que a gente tem o Google Maps e que a gente pode, a todo momento abrir o Google Maps, jogar uma rota, apertar um botão, em questão de segundos ele vai dizer qual é o melhor caminho, se é por ônibus, por carro, por bicicleta, a pé, o tempo de duração. Isso é tudo muito simples. Pra gente perde o encanto da exploração, né? Nesse sentido, eu gosto de, pra gente poder voltar àquele momento e ter uma visão mais ou menos do europeu em relação às grandes navegações, é pensar a nossa relação com a expansão espacial. Pensa mais ou menos. Quando o homem se lança ao espaço, é uma jornada nova, né? Ao mesmo tempo que a caravela era um instrumento novo de navegação, é o ônibus espacial, é o foguete. Caros, ambos são caros, ambos têm um peso para a economia monstruoso, do ponto de vista da sua construção, da técnica de construção, das necessidades, dos equipamentos. Se hoje a gente precisa de roupas especiais, a caravela precisava de equipamentos especiais. Se hoje uma nave vai para o espaço rumo ao desconhecido, a caravela ia para o oceano rumo ao desconhecido, tá? É algo muito parecido, o que também trabalha com o imaginário. Então, enquanto a gente vai para o espaço e vê histórias de extraterrestres, discos voadores, planetas habitados, vida em Marte, enfim, tem N exemplos da literatura do século XX que possa trazer Guerra dos Mundos, né? Que possa trazer esse espanto e essa busca pelo desconhecido. Lá no século XV, você vai ter mais ou menos essa mesma ideia no mundo marítimo, certo? Então é um mundo inexplorado. E a imaginação é muito aflorada. Nesse sentido, o homem que entra no barco e se lança ao mar, ele vai buscar reinos fantásticos, ele vai falar sobre monstros, né? Ele vai ter aquela sede pela busca do paraíso na Terra. Onde que está o Jardim do Éden? Se o Jardim do Éden não está necessariamente em nenhum lugar que a gente conhece, lembrando que o homem já estava estabelecendo comunicações com o Oriente, já conhecia uma boa parte da África, e ele não tinha encontrado ali nenhum indício do Éden. Será que ele está na Terra? Onde está esse paraíso terrestre? Certo? E aí o autor, o Boris Fausto, vai trazer no seu livro algumas ideias aí envolvendo Cristóvão Colombo, como por exemplo a Terra Oca, em que a Terra teria um interior a ser explorado, além do seu exterior, certo? Homens de um olho só, que são os famosos ciclopes, né? Homens que têm um olho gigante aqui na cabeça. Homens com focinhos de cachorro. Sereias, que num dos relatos de Colombo ele tinha dito que viu 3 sereias pular no barco e elas não eram bonitas, né? Olha lá que coisa. Pessoas que poderiam nascer com rabo, então havia em um determinado lugar do mundo pessoas que nasciam com rabo. São alguns mitos, algumas fantasias criadas na imaginação dessas pessoas que estão em busca e que estão em contato com esse mundo desconhecido, certo? Por exemplo, em 1487, Afonso de Paiva e Pero de Covilhã, eles levaram instruções do rei Dom João II para localizar o reino de Preste João. Olha que loucura. O que seria o reino de Preste João? É uma lenda europeia que remonta do século XII, tá? Em que esse Preste João seria um descendente direto dos reis magos. Não fica claro, o Boris Fausto não deixa na obra qual rei mago é especificamente, mas seria um descendente do rei mago, que teria fundado um reino cristão em meio ao mundo islâmico e seria um refúgio, né? No meio da Revolução Islâmica seria então um refúgio de um reino cristão.
Hoje a gente acredita que essa lenda europeia ela faz referência à Etiópia, certo? A Etiópia desde muito cedo, né, por relação do rei Salomão com a rainha de Sabá, vai estabelecer ali o que a gente chama de, vai colocar ali um judaísmo muito arcaico. Até hoje você tem cultos judeus e cristãos ali naquele território africano que são muito antigos. Reza a lenda, inclusive, que a Arca da Aliança possa estar escondida na Etiópia. Muitos rabinos etíopes clamam essa função, certo? Então, o reino de Preste João poderia estar escondido em algum lugar desse mundo desconhecido, tá? Mas esse gosto pela aventura, gente, mais do que uma busca imaginária, certo? Ela está ligada a uma busca material. A gente tem que entender que o homem vai se lançar no mar não necessariamente só para ver serpente marinha e sereia. Isso para ele vai ser um efeito colateral. A busca é rotas comerciais. Lembra aquilo que eu falei para vocês um pouco antes? Esse impulsionamento de Portugal em relação ao mar, uma necessidade material. Então o português que vai estar na caravela buscando um novo mundo, que vai estar buscando novas rotas comerciais, que vai estar buscando um caminho alternativo dos caminhos italianos para chegar nas Índias, a partir do périplo africano, esse homem está pensando sobretudo em ganhos materiais e questões práticas de colonização, de expansão, seja da fé cristã, seja da produção material, enfim. Aqui no slide eu trouxe algumas imagens, tá, para vocês verem a serpente marinha, monstros marinhos, tá, que são relatados em mapas da época, ok? Aí eu trouxe alguns desenhinhos aí, alguns mapas recortados, óbvio, para vocês poderem terem noção como isso era mais ou menos retratado de maneira gráfica naquele período. Tá, olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do tiozinho, olha o tamanho da caravela, né? É assustador, certo? Vamos lá. 2. Tudo bem, então vamos nos lançar ao mar, vamos buscar novos meios de produção material, vamos buscar o desenvolvimento, vamos buscar uma expansão, vamos buscar uma reestruturação pós-crise do século XIV. Legal. Mas isso não se faz sem técnicas e sem o equipamento ideal. Então aí o autor vai trabalhar o item 1.2, que é o desenvolvimento das técnicas de navegação, a nova mentalidade. Então você vai ter uma mudança tanto na parte técnica da coisa, quanto na parte do pensamento da coisa, certo? Primeiro são as técnicas de marear, as técnicas de navegação. Os dois principais elementos, os dois principais equipamentos que vão chegar para o português, ou que o português vai desenvolver e vai utilizar de maneira muito abrangente nesse processo de conquista e de busca e de exploração, vai ser o astrolábio, que é esse redondinho, certo? Que a partir do horizonte e de uma posição da estrela você consegue se organizar, e o quadrante, que tem esse formato, qual é o formato? Seria um ângulo reto com uma curva, né? E um pêndulo. Ou seja, que você pode estabelecer então a posição do seu barco em relação às estrelas. Lembrando que as estrelas elas estão sempre fixas no céu, tá, gente? Com exceção dos planetas que vão ser tratados na literatura como estrelas andantes, ou seja, isso fica claro, as estrelas elas são fixas. Então, a partir dessa fixação dos pontos estelares no céu, eu consigo dizer onde eu estou e para onde eu estou indo. Tá? Além do quadrante do astrolábio, o autor não cita no livro, mas também tem a presença da bússola, em menor escala. Por quê? Porque a bússola ela vai ser um objeto que chega lá da China, a gente vai ter acesso a partir do Oriente. O Oriente sempre, né, de 1500 com a bússola até o nosso Xiaomi do século 21, vai ser o Oriente que vai estar fornecendo aí as nossas tranqueirinhas, aí, os nossos equipamentos de organização no espaço. Olha que loucura. Então você vai ter a bússola. Lembrando que a bússola era um equipamento caro, era um equipamento de pouco acesso. Então o quadrante e o astrolábio eles são mais comuns, ok? Além disso, nós vamos ter uma inovação na arquitetura naval, na forma de se construir e de se navegar pelo mar, que é o surgimento da caravela. Então a partir de 1441 vai aparecer essa nova forma de buscar a exploração marítima, que é uma nau leve, veloz, que permite a aproximação da terra firme com menos risco de encalhar.
Outra questão interessante, que é uma marca do português, que ele vai juntar na caravela uma série de técnicas e tecnologias de diferentes povos. Então você vai ter a vela latina, o leme árabe, os equipamentos vindos da China, certo? Que vai fazer com que a caravela seja um ornitorrinco com equipamentos oriundos de diversos lugares do mundo, que vai criar uma máquina completamente nova, tá? Algo propício para essa expansão marítima propriamente dita. Tem aí a imagem, tá? Vocês podem observar, ó, a vela latina, tá? O leme fixo, certo? Camarote do capitão, castelo da popa, castelo da proa, âncora, convés, porão, o interior do casco, a quilha, certo? Cabos, mastros, enfim. Um barco completo que atenda essas necessidades, tá? Professor, qual que é a diferença de proa e popa? Eu sempre confundo, lembra? Popa atrás, popança, popa. E proa a parte da frente do barco, beleza? Joia? Além dos equipamentos, gente, não só... Quando a gente fala do ponto de vista da matéria, a gente também tem que falar do ponto de vista superestrutural, da ideia da coisa, de como eu encaro essa matéria, tá? Então você vai ter uma mudança na mentalidade a partir da interação com esses equipamentos. Como assim? Era muito comum os navegantes até aquele momento usarem o livro Geografia do Ptolomeu. Só que tem um problema. Os gregos que escreveram esse livro lá atrás, eles cometeram uma série de erros e de equívocos na produção desse material. Sobretudo no momento em que eles vão inventar ou que eles vão omitir informações das quais eles não sabiam. E isso faz com que o português, no momento em que ele pega essa obra e que ele busque uma direção, ele dê, como diz o ditado, com os burros na água. Então ele vai olhar para a obra e muito cedo ele vai perceber o quê? Não me serve, não adianta. Então o português ele deixa a obra do Geografia do Ptolomeu de lado, ele vai deixar esses escritos antigos de lado e ele vai focar o quê? Na experiência. Se eu tenho os equipamentos, se eu tenho as ferramentas de localização, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou então negar uma suposta hierarquia do conhecimento antigo e vou buscar pela experiência a formação do meu próprio conhecimento empírico, ok? Você vai ter essa mudança de percepção no momento da navegação. Outra questão, gente, que vai levar às grandes navegações e que vai levar os portugueses a buscarem rotas comerciais cada vez mais longas e distantes, é a atração pelo ouro e pela especiaria. O ouro, gente. Bom, o ouro é uma moeda confiável. Por que o ouro é uma moeda confiável? Porque o ouro ele é escasso, e se ele é escasso, ele vai ter sempre um valor alto no mercado, tá? A raridade, eu não tenho como simplesmente achar uma mina de ouro que vá produzir produto infinito e eu possa ter uma moeda que eu possa gastar para sempre. Não, o ouro ele tem por uma questão até da produção atômica, né, a partir das sucessivas explosões de estrela, enfim. A professora Natália lá de física vai explicar melhor para vocês, a professora de química pode explicar para vocês melhor essa ideia. Nós temos pouco ouro disponível na Terra como um todo, então vai fazer com que esse ouro seja sempre uma moeda confiável a partir da sua disponibilidade. Ela não vai oscilar muito no mercado, a disponibilidade de ouro, tá? Eu sempre vou ter aquela equidistância. Outra questão é que do ponto de vista químico, o ouro ele não oxida, ele não estraga, né? Eu posso guardar o ouro no fundo do mar, tirar o ouro, ele vai estar jóia, ele vai estar ok, eu não vou perder esse material. Então eu posso enterrar ele, eu posso, enfim, ele é um material muito versátil, muito importante. Então ele vai ter uma confiabilidade muito grande. Outra coisa, o ouro é bonito, gente. O ouro é reluzente. E os aristocratas asiáticos, aí eu deixei como brincadeira a foto do homem que fez a camisa de ouro na Índia, né? Para mostrar, para ilustrar de maneira contemporânea o interesse pelo material. E se eu estou indo na Ásia buscar especiaria, eu vou levar até o meu comprador algo que ele queira trocar prontamente por aquelas especiarias, ou algo que ele se preocupe em organizar de maneira atender meus interesses e ampliar suas produções de especiarias para atender a minha troca por ouro, ok? Então o ouro vai ser uma moeda muito utilizada aí
nas grandes navegações, o que vai levar os portugueses também a buscar pontos de contato na África. Beleza? A costa da Guiné é uma costa, é uma região muito rica em ouro naquele momento. Até o século XVI, aquela região é uma região que tem muito ouro. Então você tem o português tem contato com uma região que tem disponibilidade do material e busca produtos numa região que quer muito esse material, o que faz com que a troca flua de maneira muito eficiente a partir das suas rotas comerciais. Além disso, não temos só o ouro. Outros metais serão também utilizados, como a prata e o cobre, tá? Terão valores, obviamente, menores, porque são metais mais abundantes, e aquela ideia de quanto mais material tem à disposição, menor o seu valor. Enfim, não é tão procurado quanto o ouro. Tem os seus contrapontos, mas são também moedas, são também metais que vão fazer parte do que a gente chama de metalismo, né, uma prática muito comum do mercantilismo, que é essa primeira fase do capitalismo comercial que vai surgir aí a partir das grandes navegações. Além disso, você vai ter a busca pela especiaria, né? A gente vê muito meme na internet de que se tivesse tempero na Lua, o Portugal já estava lá, já teria ganho a corrida espacial. E aí a gente tem que entender que especiaria não se resume só a tempero, né? A gente tem que buscar esse conceito de maneira mais complexa, né? Especiaria vem do latim specia e tá ligada à ideia de substância, mas não uma substância ordinária, uma substância qualquer. Tá ligada a um item especial, a um item raro, e é por isso que faz com que ele tenha valor. Pensa, se eu tenho uma caravela e se eu tenho um espaço limitado no meu barco, poder colocar itens de valor faz com que a minha troca seja mais eficiente. Eu não vou ganhar no giro, eu vou ganhar naquele produto especial que eu vou transportar para você. E você que tem dinheiro para pagar ele, é aquele iPhone 11X. Eu não vou vender toneladas de celulares baratos. Eu vou vender um celular que vai me render um lucro especial. Eu vou me vender um produto que vai me dar um lucro bacana, certo? Então você vai ter temperos também, de uma forma geral, mas não só. Remédios são importantes, tá? Dos mais variados possíveis. E perfumaria, perfumes, itens que eu não encontro no meu entorno. O açúcar vai surgir como uma especiaria. Depois que o açúcar é produzido em massa, gente, ele deixa de ser especiaria, porque ele não é mais especial, ele não é mais raro. Aí ele vira um produto de consumo de massa. Mas até então, nesse momento, o açúcar é uma especiaria. Noz moscada, cravo, gengibre, canela e, sobretudo, a pimenta. E aí o autor traz no texto o ditado: caro como pimenta, né? Por que os temperos vão ter um valor especial? Por que os temperos vão ser tão procurados pelos europeus? Porque os europeus, gente, sobretudo os europeus do norte, né? Eles vão ter uma alimentação muito focada no consumo de carne, uma alimentação carnívora. Os animais são criados, então, no inverno, como forma de manter as populações aquecidas. Então você dorme com o seu bichinho, com o seu porquinho, tá? Então você imagina lá no norte da Alemanha, os alemães vão lá, dormem com o porquinho, dormem com o bichinho, criam aquele animal durante o inverno. Quando chega o período quente, esses animais são mortos e transformados então em alimentos que tem que durar um período relativamente longo, até os próximos animais serem criados novamente. Nesse momento, nesse intervalo de tempo, você tem que manter aquela carne segura, você tem que manter aquela carne conservada. E aí é que vai entrar as especiarias. Então, para você fazer a linguiça, o salame, você precisa não só do sal, mas para melhorar e para evitar um pouco o sabor forte de uma carne conservada, de uma carne que não foi muito bem conservada, as especiarias são usadas, pimenta, né, enfim. E aí você vai observar uma hierarquia de consumo nas diferentes especiarias. Na base, né, as especiarias que vão ser mais populares vão ser os de cheiro acre, que são cheiros ácidos, né, cheiro forte, que vai ser o alho e a cebola, tá? São especiarias que vão mascarar bem esse alimento. E no topo,
tá? Os condimentos mais finos vão ser os condimentos que possuem odor aromático, suave, perfume de flores, tá? Outros produtos que vão ser trocados além das especiarias, sobrando espaço no barco, eu vou comprar coisas mais baratas para preencher ali, para eu não viajar com capacidade ociosa. Quais são os outros produtos que eu vou buscar? Madeira, tá? Para fazer um móvel com uma madeira diferente, única. Peixes, tá? Corantes, drogas medicinais, ervas, chás, beleza? E de pouco a pouco os portugueses vão introduzindo o comércio de gente, tá? Eles aprendem com os árabes e vão fazendo isso a partir de maneira paulatina. Joia? Vamos lá. A ocupação da costa africana e as feitorias. Vamos lá, gente. Como que começa esse processo? É marcado aí na historiografia a conquista de Ceuta a partir de 1415 como ponto inicial desse processo de expansão marítima da África. A importância de Ceuta é muito questionada e atualmente ela é minimizada pela historiografia. Então Ceuta é um ponto inicial, é um marco inicial, mas ela não reflete necessariamente uma importância interessante para a economia e para a transformação. É mais um ponto marcado ali como uma referência, certo? Nós vamos ter uma expansão metódica da costa africana. Como eu disse, o português, na ausência de uma obra literária que possa guiá-lo de maneira rápida, ele tem que fazer pela experiência. E se eu tenho que fazer pela experiência, eu preciso estabelecer um método. E nesse sentido eu não consigo fazer nada às pressas, eu demoro. Eu preciso ir aos pouquinhos, indo, voltando, indo e voltando. Então, do Cabo do Bojador por Gil Eanes, em 1434, ao Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias, em 1487, são 53 anos de método, certo? Aí é outro processo que a gente consegue fazer um paradoxo, que a gente consegue fazer um paralelo lá com as expansões com a corrida espacial. Né? Há quanto tempo, faz quantos anos que a gente está nessa busca pelo espaço, nesse domínio pelo além? Demora, tá, gente? Não é algo que é... Quando você está explorando uma fronteira, quando você está explorando o desconhecido, é um processo lento, tá? A chegada ao Oceano Índico, ou seja, o périplo africano, toda aquela volta que a gente vai ter na África, até a chegada às Índias, vai acontecer em 1498 pelo grande navegador Vasco da Gama, tão celebrado pelos portugueses, certo? E a China e o Japão vão ser colonizados e ocupados pelos portugueses, segundo os historiadores japoneses, que chamam esse período de século cristão, só no século 16 e 17. Tá? Então você vai ver que é um processo lento e gradual de expansão e organização dessas rotas comerciais, beleza? Então nada que acontece do dia para a noite. As feitorias. O que são as feitorias? As feitorias vão ser a principal forma de organização e de comércio estabelecida pelos portugueses na costa africana. E aí o Boris Fausto vai fazer uma divisão da costa africana e das ilhas do Oceano Atlântico. Vai ter uma diferença bem grande na forma de se organizar economicamente essas duas áreas. Tá? Na costa africana especificamente, segundo Boris Fausto, as feitorias serão pontos fortificados de comércio. Então o português ele não vai invadir o território, ele não vai impor a sua dominação sobre um vasto território, até porque ele não tem população, ele não tem grana para bancar esse domínio. Imagina você, a África, a gente tem 31 milhões de quilômetros quadrados, é um território gigantesco. Você não tem, Portugal, que é um país pequenininho, não tem condição para estabelecer esse domínio. Então qual vai ser a opção estratégica dos portugueses na costa africana? Vai ser impor postos fortificados. É um porto protegido, certo? Aonde ali você vai ter a presença do feitor, que é um agente que ele vai ser responsável pelas trocas com chefes ou mercadores nativos, tá? E aí ele vai ter essa função de sair do seu porto fortificado e até o chefe da região, tá? Conseguir esses produtos, trazer o produto para dentro da feitoria e estocar e esperar ali protegido até o retorno do navio. Além disso, a feitoria vai ter uma função também de reparo e de abastecimento desses navios. Então os navios vai ser um grande processo de cabotagem, né? Ali que os navios vão parando, reabastecendo, trocando, enfim, ok?
Além disso, o Portugal vai ter um certo sucesso, apesar dessa não dominação territorial, Portugal vai ter um certo sucesso no monopólio comercial da região. De que maneira? Primeiro é estipulando as transações com ouro. Então ele vai padronizar a moeda de troca na região. Mais ou menos como a gente depende hoje do dólar, os portugueses vão impor na costa da África uma padronização pelo ouro. E como eles vão mostrar que o ouro é o deles, onde eles possam recolher impostos de uma parte dessa riqueza para si? A partir do estabelecimento da Casa da Moeda, que é uma casa de cunhagem, onde eles vão bater o carimbo do selo português e colocar aquela moeda então como um fluxo, né, como um papel específico daquele controle. Além disso, no final do século XV vai surgir a Casa da Mina, ou também conhecida Casa da Guiné, que é uma alfândega especial para o comércio africano. O que é uma alfândega, gente? A alfândega é uma instituição que vai estabelecer o que sai e o que entra do ponto de vista das mercadorias, que vai fazer o controle do tráfego comercial e vai estabelecer as taxações. Ok? Então, Portugal, apesar de não dominar o território, Portugal vai ter um sucesso muito grande em dominar as regiões. Bom, ocupação das ilhas do Atlântico. Vai ter algumas diferenças então da costa africana. Ao contrário da costa africana, eles vão dominar, eles vão ocupar a ilha de fato. E eles vão impor ali naquela ocupação um plantio em larga escala, né, o que vai acabar a partir do trabalho escravo, o que vai ser as bases do que a gente conhece por plantation, certo? Então surge mais ou menos daquela experiência. Quais são as ilhas que Portugal vai estabelecer? Num princípio, Portugal domina as Ilhas Canárias e vai perder essa dominação para os espanhóis, o que vai impulsionar os portugueses a buscar outras ilhas, outras dominações, como a Ilha da Madeira, em 1420, que vai ter um diferencial das outras ilhas, onde camponeses portugueses vão viajar para produzir trigo, certo? E você também vai ter a produção escrava de cana-de-açúcar organizada por judeus e genoveses na região. Você tem a dominação da Ilha dos Açores, em 1427, as Ilhas de Cabo Verde, em 1460, e a Ilha de São Tomé, em 1471. A Ilha de São Tomé, especificamente, ela vai ser muito importante para a gente na história brasileira, porque vai ser ali que os portugueses vão estabelecer uma produção de larga escala de cana, de açúcar, né? Que vai ser um exemplo e que vai ter uma série de semelhanças com a produção da cana aqui no Brasil, tá? E depois dessa produção de cana, conforme o fluxo, conforme o Brasil também adota esse processo, e conforme o fluxo de escravos se torna uma demanda econômica importante, a Ilha de São Tomé vai ser um entreposto escravista, tá? De distribuição de seres humanos. Tá joia? Bom, para terminar o curso, tá acabando, eu não espero não ter me estendido muito. Nós vamos ter aí a chegada ao Brasil. Então a gente passou por todo esse processo para entender como que o português vai chegar aqui, né? Mais ou menos o que leva a chegada? Você vai ter o retorno da nau com Vasco da Gama em 1499. E aí eu trouxe para vocês um mapinha das correntes marítimas do Atlântico Sul. O que você pode ver? Olha lá. Você vai ver a corrente fria de Benguela na costa da... Você pega, por exemplo, imagina que você sai de Portugal, você vai pegar a corrente das Canárias, e a corrente das Canárias vai trazer de maneira muito fluida a sua nau pela costa africana. Da corrente das Canárias, você engata na corrente da Guiné e desce pela costa da Guiné. Onde que está o problema? É quando da corrente da Guiné você encontra a corrente fria de Benguela. E você vai observar que elas estão em sentidos opostos. E aí a caravela, que depende da corrente marítima e do vento para navegar, vai encontrar a partir desse momento uma barreira natural. A caravela ela vai ter dificuldade de avançar naturalmente por esse território. E aí o português vai ter que fazer um sistema de zigue-zague pela corrente da Benguela. Ele vai ter que ir zigue-zagueando essa corrente, levando a nau de um lado para o outro e ir cortando perpendicularmente essa corrente até poder chegar no Cabo da Boa Esperança, e ali ele encontra a corrente das Agulhas. Ou seja, é um processo um pouquinho complicado.
E aí o português, a partir do seu método, o que ele descobriu, sobretudo Vasco da Gama? Que ele poderia pegar uma carona na corrente de Benguela, continuar pela corrente equatorial sul, e aí ele desce pela corrente brasileira, corrente do Atlântico Sul, e ele faz um caminho direto pelo sul da África rumo às Índias. Ele se afasta, portanto, da corrente africana e se aproxima da corrente ele, portanto, se afasta da costa africana e se aproxima da costa brasileira, num primeiro momento, de maneira acidental. E aí, quando ele se aproxima da costa brasileira, ele vai ter alguns indícios de que ele provavelmente está perto de terra firme. Quais são esses indícios? Alguns materiais que podem estar boiando pelo mar, tá? Pássaros, você solta o pássaro encontra um lugar e não retorna para um pranal. Então isso traz uma ideia de que a partir daquele ponto possa haver uma terra, certo? Ok? E aí, em 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral vai partir de Lisboa com 13 naus, com 13 navios rumo às Índias, certo? Ok? E não se sabe bem por quê. Talvez em 22 de abril ele ancora em Porto Seguro. Alguns dizem que foi sem querer, outros dizem que ele tinha essa missão secreta, né? Alguns dizem que ele faz isso, ele ancora em Porto Seguro, vai para as Índias, toma uma cacetada, volta com três navios apenas, e para não carregar um estigma de derrota muito grande, ele anuncia o descobrimento do Brasil, certo? Há uma discussão historiográfica a respeito do tema. Mas a questão é que isso não é muito importante para nós agora. Não é algo que vai cair nos vestibulares, não é algo que vai chamar atenção. É algo mais por curiosidade. Se foi por acaso, se havia um conhecimento prévio. Eu acredito que pela dinâmica das correntes marítimas, Vasco da Gama tinha uma noção, tá? Ele mais ou menos tinha uma intuição de que ali poderia haver um território a ser descoberto, a ser explorado, e que Pedro Álvares Cabral, a partir dessas informações, usou de maneira política a seu favor. Mas, como eu disse, isso está mais ligado, e segundo Boris Fausto, isso está mais ligado a uma curiosidade histórica do que uma necessidade conceitual para alguma prova ou para algum concurso. Tá bom? E por último, para a gente terminar a aula de hoje, essa questão da nomenclatura, né? Nascimento do Brasil, descobrimento do Brasil. Isso é preocupante, né? Isso é problemático. Porque quando eu falo que eu descobri algo, significa que você descobriu algo que até então não existia. Eu descobri a lâmpada. Antes da descoberta da lâmpada, ninguém tinha uma lâmpada em casa. Antes da descoberta do avião, ninguém tinha voado de avião. E quando o português descobriu o Brasil, já havia uma população vasta vivendo aqui. Você tinha muita gente no Brasil. O que faz com que essa ideia do descobrimento seja, de certa forma, uma falácia, né? Ou um discurso narrativo ligado a uma política interna na Europa para assegurar o domínio frente a outros estados nacionais, e não necessariamente que eles descobriram alguma coisa, tá bom? Enfim, a apresentação termina aqui. Eu gostaria de agradecer vocês por esse período de... Opa, deixa eu organizar aqui. Eu gostaria de agradecer vocês por essa aula. Desculpa se ficou um pouco... Oi, meu cabelo tá f... Ai, não pode falar palavrão, YouTube. Eu vou cortar esse pedacinho. Tchau.